Um corpo em uma mala. Parece uma história recente no Brasil, mas o caso de hoje é de 1928. O marido, após ter um surto de raiva, matou sua esposa, a colocou em uma mala e despachou em um navio para a Europa. Mas nem tudo deu tão certo como ele imaginava. Vou te contar os detalhes aqui, na Casa do Terror. Cidade de Santos, domingo, 7 de outubro de 1928. O imponente transatlântico francês Massilia, vindo de Buenos Aires, estava atracado no cais do Armazém 14 do Porto Santista, preparando-se para mais uma viagem de retorno à Europa, com destino aos portos de Lisboa, Vigo e Bordeaux. Já havia se passado metade do dia quando algo diferente aconteceu. Durante a operação de embarque das bagagens para o porão do navio, realizada por guindastes, uma carga despencou por consequência de um cabo rompido. Na queda das malas, um baú feito de madeira acabou se quebrando. Os responsáveis pela tarefa, assustados, se entreolharam. Na superstição do mar, um cabo arrebentado quase sempre indicava mau presságio. Um marinheiro, ao tentar endireitar a mala-baú que caíra de lado, sentiu que ela exalava um cheiro insuportável. Em fração de segundos, o odor empesteou o ambiente. Ele também notou que, com o impacto, a mala sofreu uma pequena rachadura e dela escorria um líquido escuro. Preocupado, chamou seu coordenador e este, sem perder tempo, mandou acionar o comandante do navio, Paul Charmeson. As autoridades policiais de Santos foram chamadas às pressas. Algo muito grave estaria acontecendo. A mala foi levada para o convés. Ali, o carpinteiro a bordo arrombou a fechadura e cortou as cordas que protegiam o baú. Àquela altura, já estava presente ao local o delegado Armando Ferreira da Rosa, que jamais imaginaria estar prestes a conduzir o maior caso de sua vida. Eis que, aberta a mala, um cenário de horror. Entre várias peças de roupas femininas estava o corpo de uma jovem moça de cabelos loiros, em avançado estado de decomposição. Junto ao corpo também havia uma navalha, aparentemente utilizada no crime. Mais tarde, quando o baú foi levado para os médicos legistas, descobriu-se algo mais estarrecedor. A jovem estava grávida, com aproximadamente 6 meses de gestação. A notícia sobre o achado correu à cidade e ganhou as manchetes do dia seguinte. O crime da mala, como todos passariam a chamar o hediondo assassinato da jovem, movimentou policiais de Santos e São Paulo. Era preciso capturar o criminoso rapidamente, antes que ele sumisse sem deixar pistas. A vítima usava um vestido preto de seda e um caro chapéu. Rodeando o corpo ainda havia um vidro de perfume e uma caixa de pó de arroz, ambos vazios. Chegou-se à conclusão que o criminoso buscou usar os produtos para disfarçar o odor que o corpo iria exalar. Na etiqueta colada à mala havia um nome e um destino: Francisco Ferreiro, Bordeaux, França. O comandante Charmeson mandou pegar a lista de passageiros para verificar onde poderia estar o dono da mala. Nada encontrou, e ao lado do delegado Rosa, sentiu que aquela era uma pista falsa. As autoridades santistas então liberaram um navio para seguir viagem. Na viagem para o Rio de Janeiro, o navio francês ainda produziria fatos novos para o caso. O comissário de bordo foi até o comandante levar-lhe uma informação intrigante, que havia descoberto sobre a mala misteriosa. Os responsáveis pelo registro da mala e seu embarque foram 3 cidadãos romenos, passageiros da 3ª classe. Interrogados, eles explicaram que quando encaminharam suas bagagens da estação da São Paulo Highway, em Santos, para o Armazém 14 das docas, foram abordados por um homem loiro, bem vestido e com a barba por fazer, que lhes pediu que levasse sua mala também, pois ainda ia se despedir de um amigo. Disse ainda que, pela gentileza, pagaria o transporte de toda a bagagem. No necrotério municipal, os agentes policiais descobriram, dentro da sinistra mala, um bilhete de 1ª classe da São Paulo Highway, que partiu da Estação da Luz no dia anterior. Com o bilhete encontrado na mala e as informações originadas a partir do depoimento dos romenos ao comandante do navio, o delegado Rosa promoveu uma investigação na estação de trem. Lá, descobriu o carregador que transportou a mala macabra.
Os traços do homem que contratou o serviço coincidiam com o descrito pelo comandante Charmeson. Ao descarregar a mala, no sábado, disse que havia sentido um forte mau cheiro, mas não deu muita importância em razão de muitos imigrantes que costumavam levar comida dentro das malas e que muitas vezes estragavam. Outra questão observada pelos investigadores foi o da etiqueta colada na tampa do baú, que marcava o número de despacho da estação ferroviária. Ou seja, ele viajou de São Paulo a Santos de trem. O criminoso efetivamente era da capital paulista, e então lá foi o foco da investigação. O delegado Rosa acionou os colegas do Gabinete de Investigações da capital. Os agentes paulistanos se dividiram em 3 grupos. Enquanto um grupo se dirigia até a Estação da Luz, da São Paulo Highway, o segundo foi para os principais hotéis da cidade e a terceira equipe foi investigar a possível origem da mala. Depois de percorrerem quase todas as fábricas de malas da cidade, os agentes encontraram pistas na da Avenida São João 111. O seu proprietário reconheceu a mala. Ele havia vendido 2 dias antes a um estranho, que apareceu na loja com muita pressa e pediu que a mala fosse entregue. A mala foi entregue na Rua da Conceição 34, atualmente Avenida Casper Libero, apartamento do número 5, terceiro andar. Quando chegaram ao endereço informado, eles não tiveram a sorte de encontrar o suposto assassino. No local, encontraram apenas os donos do prédio, o casal Ramiro Franco e Maria de Oliveira. A mulher, durante depoimento informal dado aos policiais, disse que vivia dias de angústia e preocupações com o estado de saúde da pequena Mariusca, carinhoso apelido que eles haviam dado a Maria Fé Pistone, que residia no quarto de número 5 com o marido, um italiano de nome Giuseppe Pistone. Naquele momento, então, a polícia passou a ter conhecimento dos nomes do assassino e sua vítima. Enquanto isso, a equipe que foi até a Estação da Luz coletou vários depoimentos com carregadores, motoristas e responsáveis pela operação de trens de passageiros. Um dos condutores disse que havia realizado o serviço de transporte da mala que aparecia nos jornais. Ele confirmou que a origem da macabra carga era a Rua da Conceição 34. Naquele momento, no prédio da Rua Conceição 34, terceiro andar, os policiais entraram no pequeno quarto alugado ao casal Pistone. O lugar estava vazio e apresentava algumas manchas de sangue pelas paredes e pelo chão. Os investigadores perceberam que o assassino tentou apagar as pistas, mas não obteve sucesso. No meio da tarde, uma surpresa surgiu na sede do Gabinete de Investigações. Um amigo de Pistone, João Perrotti, foi procurar o delegado responsável pelo caso na capital, Dr. Carvalho Franco. Em depoimento espontâneo, disse que estava desconfiado de que o autor do crime que apareceu nos jornais era Giuseppe. Perrotti também disse que costumava encontrar o amigo na Pensão Graço, que ficava na Rua Ipiranga, 34. Com a informação, Carvalho Franco ordenou que os agentes fossem para lá, e para a sorte da polícia, não demorou para Giuseppe aparecer dentro de um automóvel. Ao descer do carro, recebeu a ordem de prisão. Perante as autoridades, Pistone contou a sua versão do caso. Disse que havia conhecido Maria Mercedes Feia havia pouco mais de um ano, quando fazia uma viagem de navio da Europa para a Argentina. Descobriram que ambos eram nascidos na mesma cidade da Itália, Canelli. Com tantas coisas em comum, se apaixonaram e engataram um romance. Chegando à Argentina, Giuseppe Pistone conheceu a família da moça e a pediu em casamento, que foi realizado logo depois. Resolveram então sair para a lua de mel e tornaram a viajar para a Itália. Na ocasião, recebeu uma herança do pai, falecido em 1923. Em certo momento, decidiram tentar a vida no Brasil e foram residir na capital paulista. Pistone disse aos agentes da polícia que viveu dias de muito conflito com a esposa. Disse ainda que o motivo da última discussão foi que, naquela tarde, chegando em casa, ao aproximar-se do quarto, viu um homem sair de lá. Cheio de ódio, certo de que estava sendo traído, agarrou-a e então, de forma violenta, a estrangulou. Cometido o crime e já no seu estado normal, Pistone disse que avaliou o que tinha acontecido, passou a noite pensando em como se livrar do corpo. Então pensou no macabro plano de colocar o corpo em uma mala e despachar para a Europa. Na manhã seguinte, foi até a loja comprar o baú, porém o corpo não cabia completamente.
Ele usou a navalha para cortar os joelhos e também quebrou o pescoço para que a vítima coubesse na mala. Pistone disse que depois de pagar uns romenos que iriam embarcar no Massilia para que o ajudasse a despachar a bagagem, ficou de longe, encostado no armazém 14 das docas de Santos, observando o embarque da mala. No entanto, minutos depois ele viu a queda do baú, percebeu um corre-corre no cais, se aproximou das pessoas e acompanhou os passos que antecederam a descoberta macabra que chocou os presentes. Durante as investigações, percebeu-se que não se tratava de um crime passional. Aparentemente, o real motivo foi que Pistone decidiu pedir ajuda financeira para sua mãe, que residia na Itália. Sua mãe negou a solicitação do filho, que não se deu por satisfeito e decidiu entrar em uma sociedade com o primo, mesmo sem ter o dinheiro, planejando dar o golpe nele futuramente. Maria Féa descobriu o fato e decidiu contar a verdade para sua sogra. Porém, no dia 4 de outubro de 1928, Giuseppe descobriu a carta e foi nesse momento que a fatídica briga começou. Em 1931, quase 3 anos após o crime, Pistone foi condenado a 31 anos de prisão. Entretanto, beneficiado por um decreto do então presidente Getúlio Vargas em 1944, ele teve a pena reduzida e em 1948 foi solto. Ele cumpriu sua pena na penitenciária agrícola de Taubaté. Depois disso, ele levou uma vida normal no interior de São Paulo, também em Taubaté, inclusive chegou a se casar novamente. Em 28 de junho de 1956, ele faleceu, doente e esquecido. O corpo de Maria Féa foi sepultado no Cemitério da Filosofia, em Santos, e seu túmulo virou uma espécie de santuário. E até os dias de hoje, Maria Féa ainda movimenta centenas de fiéis que buscam sua divina intercessão. Nos diga nos comentários o que achou da história. Se inscreva no canal para ser avisado quando um novo vídeo for ao ar e deixe seu like. Aproveite para assistir outros vídeos do canal. Algumas sugestões estão nos cards finais e na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve!